Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura e essa videoaula é sobre finanças e custos, né, conceitos básicos e nomenclaturas, classificação em custos, a importância do estudo da gestão financeira e de custos, verticalização e horizontalização, ou mais conhecido como terceirização, departamentalização dos setores da empresa e o que são centros de custo. Bom, quando começa a importância do estudo de custos, né, ou gestão financeira do modo geral? Com a Revolução Industrial, que vocês já viram, né, começam os processos de verticalização e departamentalização das organizações, ou seja, as empresas passam a ficarem maiores, né, vocês conhecem a história do Ford, né, General Motors e outras montadoras que com a escala produtiva conseguiram reduzir seus custos operacionais e conseguiram vender muito e acessar outros públicos, né? O que não ocorria anteriormente com o modelo manufaturado, modelo artesanal, né? Bom, com essa nova realidade da Revolução Industrial e a verticalização das empresas, as empresas passam a ser divididas por setores, por filiais, departamentos, para que haja um controle melhor desses setores, né? Então, desde então começa aí o aumento da preocupação com o controle de custos e composição de preços. Só para a gente deixar claro o que é verticalização e departamentalização, eu coloquei um exemplo aqui, ó, né? Vamos imaginar uma cadeia produtiva de uma empresa, né, que vai desde a matéria-prima, a sua entrega, a transformação dessa matéria-prima em produto, né, a sua armazenagem, transporte e venda para o consumidor final, né. Todo esse processo ele pode ser assumido por uma empresa só, que a gente chama de verticalização, né. Então, quando todas essas etapas estão em uma mesma empresa, isso é verticalização. E quando essas etapas são distribuídas em várias empresas, isso seria horizontalização ou terceirização, quando o processo é terceirizado para uma outra empresa realizar, né? Qual a diferença entre esses dois modelos? Eu acho que está um pouco claro, né? Uma empresa que tem uma estrutura vertical, uma estrutura maior, ela tem um custo fixo muito maior, consequentemente. Uma empresa que terceiriza as suas tarefas, atividades para um terceiro, ela tem um custo fixo menor, porque ela só terá esse custo caso ela venda, né? Então essa empresa aqui, vamos pegar essa empresa que produz alguma coisa, ao vender para alguém, aí ela vai encomendar matéria-prima, que vai ser produzido, entregue para ela, vai ser transformado, beneficiado, transportado por um terceiro, né, entregue por um terceiro e feito a cobrança aqui também por um terceiro. Então, essa empresa terceirizada, ela tem uma estrutura mínima, só a produção que está com ela basicamente, né? Enquanto que uma empresa verticalizada, ela tem uma estrutura gigantesca, né? Ela tem que assumir, vendendo ou não, ela tem que ter lá transporte, o pessoal de armazenagem, de fabricação, de produção e por aí vai, né? Então, uma empresa verticalizada possui um custo fixo altíssimo, enquanto que uma empresa terceirizada possui um custo fixo baixo, né? Que mais? Bom, por que o estudo de custos é tão importante, né? Tem algumas pesquisas aí do Sebrae, por exemplo, mostram que das empresas que fecham, né, 40% das empresas que fecham, encerram suas atividades, elas fecharam por conta da má gestão financeira, né? Então está provado aí por pesquisa que a gestão financeira realmente é uma causa do insucesso de muitas organizações, né? A gente sabe também que manter o controle de uma operação financeira torna a empresa mais capaz de enfrentar oscilações do mercado, né? Porque sem esse controle financeiro, ela vai estar descapitalizada, ou seja, sem capital para gerar empresa, para se preparar em relação
a um possível problema no mercado, né? E os custos, né, eles formam a base aí do cenário da empresa, né? Acho que está claro para todos aí que uma das primeiras coisas que se discute em relação a um produto ou serviço é o preço, é o custo, né? Então, se eu não tiver uma estrutura bem detalhada do que compõe o meu custo, eu não consigo saber qual o preço exato que eu posso vender, se esse negócio é viável ou não, né? Portanto, a gestão financeira é fundamental e cada vez mais é fundamental para o sucesso dos negócios, né? Há algum tempo atrás, antes da globalização, antes dos anos 80, muitos países e muitos negócios estavam protegidos porque atuavam de forma isolada em algumas partes do mundo, né? Mas hoje, como não existem mais fronteiras devido à globalização, as empresas têm que estar muito bem preparadas e têm que estar competitivas para poderem reagir às ações da concorrência, melhorar seus preços, seus custos, oferecerem produtos a melhores preços para os consumidores que estão cada vez mais exigentes, tá? Então, aí a importância da gestão financeira. Eu comentei no primeiro slide que as empresas, ao crescerem, né, elas se departamentalizam. O que é isso, né? Elas criam departamentos, por exemplo, setor de finanças, setor de produção, né, setor de marketing, setor administrativo. Então, esse modelo de departamentalização por setor ou por função, né, é o mais comum, mais tradicional. Então já há mais de 100 anos que esse modelo funcional, já utilizado por Taylor, Fayol, né, Ford, etc., né, é o mais utilizado. Mas, porém, hoje, embora algumas empresas procurem adotar mudanças desse modelo, por exemplo, eu posso mudar minha empresa, montar os setores da minha empresa, não apenas por função, mas também por região. Eu podia colocar aqui, ao invés de finanças, colocar região norte, região sul, região leste, oeste, né? Ou dividir minha empresa por produto, né? Produto A, produto B, produto C, e por aí vai. Embora esse modelo, onde a gente vê que há pouca comunicação entre os setores, vocês estão reparando aqui, os setores eles são isolados, né? A gente até pode fazer aqui marcar aqui uma divisão, quer ver? Ó, reparem que os setores não conversam, há uma divisão, né, entre um setor e outro, né? E a gente cria aí os feudos nas organizações, ó. As empresas têm aqueles setores que são isolados, um não conversa com o outro. Normalmente há uma replicação de recursos, né? Ou seja, os setores, cada um possui seu carro, seu secretário, seu office boy, seu auxiliar e por aí vai, né? O seu departamento isolado, e muitos desses recursos acabam se tornando ociosos na empresa, sem uso na empresa, né? Então imagina o custo disso. Além do que, quando não há essa comunicação entre os setores, eles são isolados, né? São blindados, é muito comum aquelas brigas de panelinha, né? A panelinha de finanças contra marketing ou vendas, a panelinha da produção e da logística contra vendas. Por quê? Porque não há comunicação, né, entre os setores. E isso faz com que essas brigas entre setores fiquem muito, muito comum entre as empresas, né? É muito tradicional essas brigas entre panelinhas. Bom, qual que é o modelo mais atual, o modelo mais utilizado aí atualmente, né? E o que funciona melhor para que as empresas consigam estabelecer uma comunicação clara entre os setores, consigam evitar essas redundâncias na utilização de recursos, de materiais, né?
Então, é esse modelo, essa estrutura matricial, né? O que que é? Por que que é uma estrutura matricial? Percebam que há dois modelos sobrepostos aqui, né? Eu tenho aquela divisão que nós tínhamos mostrado, que é a divisão por setor, né? Então ela continua aqui, ó, divisão por setor. Porém, há uma outra estrutura aqui, horizontal, né? Onde eu divido também por projeto. Perceberam que há duas estruturas, então? Então, o que ocorre aqui, ó? Nesse modelo, você força os setores a se comunicarem, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático disso. Eu tenho aqui divisão por produtos elétricos, por exemplo, né? E eu tenho aqui ao lado uma divisão por produto, né? Então, eu tenho divisão por função aqui em cima. Deixa eu colocar a luzinha para a gente enxergar melhor aqui, ó. A divisão por setor ou por função, né? E eu tenho divisão por produto aqui embaixo, né? Então, essas células em amarelo, né, elas são um agrupamento de pessoas da área de materiais e também do projeto A, né? Nessa segunda célula aqui, eu tenho o pessoal de engenharia e do projeto A. Então, eu tenho grupos, eu tenho células, eu tenho centros de custo, né, que vão trabalhar com recursos compartilhados entre dois setores e obrigatoriamente faz com que as pessoas conversem, né, e definam início, meio e fim, qual o custo desse projeto, qual o orçamento disso, qual o prazo para cumprir esse projeto, qual o lucro previsto, ou seja, eu tenho todo um orçamento preparado, né, ao dividir esses recursos entre mais uns setores. Eu obrigo os gestores de cada setor a compartilharem recursos e melhor ainda, percebam que ao definir 3 projetos, né, e uma mesma estrutura, eu forço todos os gestores aqui a conversarem entre si e decidirem para onde vai esse recurso, né? Qual projeto que é mais rentável para a empresa? Qual o prazo que vai tornar a operação melhor para a empresa, né? Então, essa estrutura compartilhada, essa estrutura matricial ou estrutura por projeto, tudo a mesma coisa, né, simplesmente força com que haja uma divisão em células. Essas células são projetos com orçamento definidos, né, onde os recursos são compartilhados. Eu consigo, dessa forma, facilmente redistribuir recursos. Tá? Imagina que esses projetos sejam produtos sazonais, né? Então, imagina uma Unilever da vida que vende sorvete, vende shampoo e por aí vai, né? Dessa forma eu conseguiria redistribuir, né, recursos que não são utilizados nessa célula para uma outra célula, né? Então mudou a estação, mudou a demanda do produto, eu posso redistribuir pessoas, recursos, equipamentos, dinheiro e por aí vai para as diversas células em diferentes prazos para que a gente possa ter o melhor aproveitamento da estrutura organizacional. Tá? Então, departamentalização é como você divide a sua organização e isso depende do que o mercado precisa, do que o cliente necessita. Tá? Então, percebam que não é mais a gente montar aquele modelinho funcional que se utilizava há 100 anos atrás, né? E sim olhar para o mercado, tentar entender o que o mercado realmente precisa, para aí sim montar uma estrutura, normalmente por projeto, uma estrutura funcional. Tá? Vamos aqui ao próximo slide. Eu falei sobre orçamento, né? Então, o termo orçamento ou budget, né, ou orçamento anual, né, plano de negócios anual, plano anual, tem vários nomes que o pessoal utiliza nas empresas, mas é tudo a mesma coisa, né? É você dividir os recursos organizacionais por célula, por grupo, né? Isso vai ter começo, meio e fim.
esse orçamento, esse budget, ele se inicia os estudos dele lá em setembro, outubro, no máximo, né? Para que você comece a fazer levantamentos durante toda a empresa, em toda a empresa, nos meses de outubro, novembro e dezembro, e você consiga fechar esse orçamento em dezembro para iniciar o ano seguinte com tudo planejadinho, por setor, por projeto, né, sabendo quais recursos vão ser utilizados, e dessa forma facilitar o controle da organização. Bom, outra coisa aí que vai ajudar esse controle é o plano de contas, né? Quando a gente fala que cada célula é um centro de custo, né, eu preciso ter um código de lançamento das contas para que a gente faça esses lançamentos contábeis da despesa e da receita realizada em cada célula, em cada centro de custo. Então, perceba, se eu vendi para um cliente, se eu recebi do cliente, se eu gastei com o cliente, se eu gastei investindo em uma máquina, né, tudo isso tem que ser registrado por célula, né, para que a gente saiba exatamente o quanto se gastou em cada operação e eu consiga apontar se aquela operação foi rentável ou não. Então, possuir um plano de contas bem detalhado, com todas as contas, para que você saiba fazer o lançamento e classificar corretamente esse lançamento, vai facilitar em muito o controle da sua empresa. Você consegue detalhar a sua empresa de qualquer forma. Vou pegar um exemplo prático aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o nosso cursor. Então, o que é centro de custos? Imagina que nós temos uma organização e nós temos duas fazendas aqui, ó, né? Fazenda Santa Maria e Fazenda Rio Grande, né? A Fazenda Santa Maria é dividida em agricultura, pecuária e apicultura. A agricultura é dividida entre soja e milho, e a pecuária, gado de corte e leite, tá? Então, como que, se é uma empresa só, como saber o que eu gasto por operação? Por exemplo, eu quero saber quanto eu gasto na operação soja da agricultura da Fazenda Santa Maria. Então, como fazer esse controle, né? Nós teríamos que ter aí deixa eu marcar aqui. Por exemplo, né? Eu posso definir um código aqui, código 1 para a Fazenda Santa Maria, né? Eu defino o código 1 para a agricultura. Peraí, faltou também aqui, né? A Fazenda Rio Grande é a número 2. Tá? Agricultura, então, o meu negócio 1 é Fazenda Santa Maria, negócio 2, Rio Grande, né? As atividades desses negócios, eu defino como 1 agricultura, e defino como 2 pecuária, e defino como 3, defino como 3 apicultura, né? Então, aqui, agricultura também aqui é 1 e pecuária é 2. Nessas atividades, eu defino soja como número 1, milho número 2, corte número 3, e leite número 4. Tá? Então, como ficaria um código para a gente saber que eu fiz um gasto na Fazenda Santa Maria, agricultura, soja, né? Esse código ficaria, por exemplo, né, 1.1.1. Né? Gastei, sei lá, né, R$200. Então, esse código representa o quê? Ó? Que eu gastei R$200 no plantio de soja, na atividade 1, que é a agricultura, no meu negócio número 1, que é a Fazenda Santa Maria. E se eu fizer e se eu gastar, por exemplo, né,
o lançamento 2.4, né? R$500. O que significa esse lançamento aqui, né? 2.4, R$500, né? Eu gastei no negócio Fazenda Rio Grande, né? Número 2 é pecuária e número 4 leite, né? Então eu sei que eu gastei R$500 com leite na atividade pecuária no negócio número 2, Fazenda Rio Grande. Então percebam que quando eu monto, eu classifico, eu crio um código, né? Eu consigo facilmente definir aí os lançamentos por atividade, por região, por negócio, por cliente, por funcionário ou pelo que eu quiser, né? Então eu posso definir centro de custo como eu bem entender, né? Então imagina como ficaria essa divisão aqui, né? Eu posso dividir, por exemplo, projeto A é o número 1, B é 2, C é 3, né? As funções aqui, elétricos é 1, aeroespacial 2, aqui é 3. Então eu vou criando os lançamentos, né? 1.1, então é projeto A, divisão elétricos, assim vai. Você pode criar uma centena ou milhares de códigos que vão representar desde uma empresa pequena, que pode ter 20, 30, 50 códigos apenas, né? Como no exemplo dado aqui, ou numa empresa gigantesca, uma multinacional que vai ter milhares de códigos que vão conseguir detalhar os gastos e receitas em cada operação no nível que você quiser. Você pode dividir a empresa como você bem entender. Pode ser por cliente, por produto, por serviço, né? Então, por funcionário, até muitas empresas chegam a ter detalhamento por funcionário. Então, ter o centro de custo definido, bem definido, o lançamento das contas bem definidas, isso é importantíssimo para que a empresa tenha aquela saúde que nós comentamos no começo, né? Não ficar sujeito a oscilações de mercado, ter caixa para poder girar a empresa de forma saudável, conseguir reagir às ações da concorrência e por aí vai. Bom, vamos falar sobre alguns conceitos básicos, né? Como classificar as contas de custos, né? Primeiro, o gasto, né? É toda saída, entrega de dinheiro, né? Para obtenção do produto ou serviço. Exemplo, matéria-prima. Então, comprei matéria-prima, é um gasto, tá? Já o desembolso é o pagamento pela aquisição de bens ou serviços, né? É uma saída de dinheiro do caixa. Não necessariamente para você produzir alguma coisa, mas é uma saída do caixa, tá? Já investimento é quando você faz algum tipo de gasto. Perceba que o investimento pode ser também uma saída, né? Também é um desembolso. Porém, esse investimento ele prevê um ressarcimento, né? Um retorno futuro, tá? Então vai gerar um benefício futuro. Por exemplo, a compra de maquinários, equipamentos para sua empresa, né? Isso é investimento. Tá? Custo é um gasto também, pois é uma saída de caixa, né? Só que o custo está relacionado à produção, tá? Então, comprar matéria-prima, além de ser um gasto, é um custo, tá? Porque está relacionado à produção, tá? Comprar matéria-prima, pagar o pessoal, a mão de obra necessária para produzir alguma coisa, né? Então, se é um custo relacionado à produção, se é um gasto relacionado à produção, então é um custo, tá? Agora, se for um gasto e não está ligado à produção, é alguma coisa indireto, né? Por exemplo, né? O pagamento do aluguel do escritório, seguro, né? Embora o aluguel do escritório, o seguro, eles são importantes para manter a empresa funcionando, eles não estão relacionados à produção, tá? Então é fácil gravar. Ó. Vamos grifar aqui.
né? Então, está relacionado à produção, né, é custo, tá bom? Não está relacionado à produção, não está relacionado à produção, é uma despesa. Tá? Bom, perda é todo gasto que você tem com algo que é involuntário ou anormal, né? Então, por exemplo, né, choveu muito, quebrou o telhado, molhou a matéria-prima. Você gastou com isso, né? Foi algo involuntário, imprevisto, tá? Então é perda. Aqui também tem, ó, perdas com incêndio, estoque obsoleto, produtos vencidos, né? Então tudo que for involuntário é uma perda, tá? E para a gente finalizar, o que é variável e o que é fixo, né? Então variável é aquele gasto que ele tem variação conforme a demanda, tá? Então o gasto com matéria-prima é variável? É, porque se aumentar a demanda, eu vou usar mais matéria-prima, concorda? Então é variável. Tá? O que é um gasto fixo? É aquele que não varia conforme a demanda. Então não varia conforme a demanda. Tá? Então os mais importantes aqui, ó. Custo está relacionado diretamente à produção. Despesa não está relacionado à produção, é indireto. Né? Indireto. Tá? Variável varia conforme a demanda, conforme a venda, e fixo não varia conforme a venda. Ok? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o próximo. Bom, então, com essa classificação, nós temos 4 classificações possíveis aí, né? E para a gente memorizar, vamos utilizar 2 perguntinhas, ó, para ficar fácil a memorização. Tá? Está ligado ao processo produtivo? Sim, então é custo. Ok? Então, de novo, ó, está ligado ao processo produtivo? Sim, custo. Exemplo, matéria-prima, o pessoal, mão de obra, né? O rótulo que vai no produto, tudo que está diretamente ligado ao processo produtivo é custo. Aquilo que não está ligado ao processo produtivo é despesa, ou seja, o vendedor, eu já tenho o produto produzido já, né? Está estocado bonitinho, aí o vendedor vai lá e vende. O vendedor, o gasto com ele é uma despesa. Né? É uma despesa. Tá? A logística para entregar esse produto é uma despesa. Tá? A comissão do vendedor é despesa. Tá? Porque não estão diretamente ligados ao processo produtivo. Ok? Bom, e o que é fixo e variável? Qual que é a perguntinha principal aí? Ó? Esse valor altera conforme a produção por unidade? Então, produção por unidade. Se eu produzir mais unidades e essa quantidade mudar, então é variável. Tá? Se eu produzir mais unidades e essa quantidade não mudar, então é fixo. Tá? Então, eu tenho... eu posso ter aí, com essas 4 classificações, né? Custo variável, custo fixo, despesa variável e despesa fixa. Opa. Então, voltando aqui, eu posso ter um custo variável, um custo fixo, uma despesa variável e uma despesa fixa. Então, eu tenho 4 possibilidades de lançamento da nossa conta aqui. Né? Todos foram desembolso, todos são gastos, né? Porém, esse gasto, essa saída de dinheiro, ela pode ser um custo variável. Exemplo, matéria-prima, o rótulo da garrafa, a garrafa, o conteúdo que vai na garrafa, né?
a pessoa que carregou, que encheu, né, aquela garrafa, o equipamento que invasou o líquido na garrafa. Então, na produção de uma bebida, por exemplo, né, tudo isso seria custo variável. Né? O que seria custo fixo, né, nessa produção dessa bebida, por exemplo? Né? O aluguel da fábrica, né? do parque lá onde eu estou instalado. Então, eu produzindo mais unidades ou menos unidades, o aluguel é o mesmo, concordam? Portanto, esse custo é fixo. Tá? Então, custo variável está ligado à produção e varia conforme a unidade. Custo fixo está ligado à produção e não varia conforme a unidade produzida. Já a despesa não está ligada ao processo produtivo. Eu posso ter despesa variável e despesa fixa. A despesa variável, ela não está ligada à produção, então pode ser, por exemplo, a comissão do vendedor. Né? A comissão do vendedor é uma despesa, porque o vendedor não faz parte da produção, e é variável porque se eu vender mais, eu vou pagar mais comissão para esse vendedor. Então, comissão seria uma despesa variável. Né? Já uma despesa fixa não está ligada ao processo produtivo e não altera conforme a quantidade produzida. Tá? Então, por exemplo, o salário do pessoal administrativo, né? Não está ligado à produção, por questão da administração, e eu vendendo mais ou vendendo menos, eu vou pagar o mesmo salário para esse pessoal. Né? Então, esse pessoal da administração, por exemplo, o contador, o administrador, o pessoal da faxina, né? São despesas fixas para a empresa. Tá bom? Então, nós temos custo variável, custo fixo, despesa variável e despesa fixa. Ok? Pessoal, obrigado, um abraço.